Bom dia, meu nome é Cristiane Carreira, sou aluna do curso de doutorado em Direito da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. A disciplina que eu estou cursando é Ordenamento Jurídico e Sistema, ministrada pela querida professora Maria Helena Diniz. Professora, muito obrigada pela oportunidade. Esse semestre que foi tão complicado, né, dada essa questão da pandemia, mas estamos nós aqui, né, nada pode ser uma desculpa para não perder o foco aqui do nosso estudo. Meu tema é o justnaturalismo e eu optei em fazer uma análise da corrente racionalista do justnaturalismo. Eu vou fazer a minha apresentação em 3 vídeos. E vou separar, em cada vídeo a gente vai abordar uma parte aí do desenvolvimento do tema. Como que eu desenvolvi esse tema? A gente vai iniciar falando um pouquinho do conceito de direito sobre a perspectiva justnaturalista, bem como essa evolução no decorrer da história. E aí, com essa evolução, a gente vai dar essa ênfase no justnaturalismo racionalista. Aí a gente vai abordar suas características, principais defensores e a importância dessa corrente filosófica para o desenvolvimento da ciência do direito. A gente vai focar na posição de Kant, que foi aí um dos marcos aí da teoria racionalista. E é claro, não poderíamos deixar de fazer uma análise crítica referente a essa teoria, tá? O objetivo do trabalho é justamente compreender o direito sobre essa perspectiva filosófica, justnaturalista racionalista e demonstrar a importância desta teoria para o desenvolvimento do próprio direito. E o objetivo específico é fazer uma análise crítica à teoria racionalista. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o justnaturalismo. Antes de falar sobre o justnaturalismo, é importante a gente lembrar da busca sobre o conceito de direito. E essa justificação, o que é direito? Isso, gente, sempre esteve presente na sociedade. E a gente pode identificar esse movimento, inclusive, desde a antiguidade. E quem vai nos ajudar a buscar uma resposta é justamente a filosofia. E aqui no trabalho eu trouxe um conceito de Miguel Reale, ele falando da diferença da ciência e da filosofia. E ele fala, resumindo o pensamento dele, que a ciência cuida de uma generalidade, ao passo que a filosofia ela cuida de uma universalidade. Então ele traz essa distinção aí entre a ciência e a filosofia. Então é a filosofia do direito, como epistemologia, enquanto epistemologia jurídica, quem vai buscar respostas referentes a essa problemática do direito. Então a gente vai buscar definir, conceituar, delimitar esse objeto de estudo. Então, a gente nesse trabalho vai estudar justamente essa corrente do justnaturalismo. A gente pode falar em justnaturalismo desde a antiguidade clássica. Entretanto, com o desenvolver da sociedade, esse movimento ele foi se adaptando, na verdade, às novas realidades. E no trabalho eu trouxe uma classificação dessa evolução das correntes justnaturalistas, trazida por Ricardo Maurício Freire Soares. E ele faz uma divisão do justnaturalismo cosmopológico, vigente na antiguidade clássica, do justnaturalismo teleológico, vigente na idade medieval, justnaturalismo racionalista, vigente lá no momento das revoluções liberais burguesas, e o justnaturalismo contemporâneo, gestado aí no século XX e que enraiza assim, o plano histórico e social e busca essa questão do justo. Bom, vamos falar um pouquinho, embora não seja o nosso tema, é importante a gente fazer esse viés histórico para podermos entender o movimento justnaturalista racionalista. Então vamos começar lá na antiguidade, no justnaturalismo cosmológico. Esse justnaturalismo, ele tem o fundamento dele, a ideia de que os princípios do universo são eternos e imutáveis, sendo certo que esses princípios regem o funcionamento do universo e sua origem. E é interessante que a origem desse justnaturalismo cosmológico é inclusive anterior à própria origem da filosofia. Então a gente pode trazer aqui os pensamentos, não vamos nos aprofundar, dado o tempo, de Homero, Hesíodo e Solon. Então eles já traziam esse conceito de justnaturalismo.
Com o surgimento da filosofia, a gente pode identificar essa ideia de justnaturalismo cosmológico lá nos pré-socráticos, que buscavam essa origem do universo e analisar esses motivos que geravam as transformações da natureza, a escola eleática, a tomística. Aí a gente vai passar pelos sofistas, Platão e Aristóteles, sendo certo que em Aristóteles ele tem um enfoque sobre a questão da equidade, visando adequar a lei ao caso concreto. Por sua vez, na Idade Média, o pensamento dominante sempre foi o teleológico. Então, nessa época da sociedade, o pensamento dominante era no sentido que era a vontade divina e inteligência o fundamento para o direito natural. Logo, essa lei natural ela era imutável no que tange a seus princípios básicos. O direito natural era inerente à natureza humana e sua existência independia da vontade do legislador. E aqui, essa justificação do movimento justnaturalista, ela pode ser identificada em duas teses. A primeira, que defende a existência do direito positivo e natural, entende que o direito positivo é o fenômeno jurídico que se manifesta especialmente por meio das fontes estatais do direito posto, enquanto que o direito natural seria uma espécie de direito justo, representado por esse valor transcendental de justiça. Agora, a segunda corrente, ela advoga uma tese de superioridade do direito natural face ao direito positivo. Então, esse direito natural, enquanto representativo de justiça, seria como um referencial valorativo e ontológico. Então, quer dizer, ele seria mesmo essa posição do justo e ele teria uma superioridade face ao direito positivo. E é interessante aqui nesse ponto a gente tratar um pouquinho dessa distinção entre direito natural e direito positivo. E essa distinção a gente identifica também desde a antiguidade. E aqui eu vou me basear para vocês na doutrina do Norberto Bobbio, em uma obra que ele trata justamente sobre o positivismo. Então ele coloca pra gente que essa distinção remonta à antiguidade, sendo que o próprio Aristóteles, em sua obra Ética e o Nicômano, ele já fez essa distinção e ele afirmou o que na obra? O direito civil ser fundamentado, que a justiça civil era fundamentada em parte tanto no direito natural e em parte na legislação. Lá nos romanos, a gente também pode encontrar essa dicotomia entre direito positivo e direito natural, evidenciado pelas expressões direito natural e jus civile. Essa concepção sobre a distinção de direito era em qual sentido? Que tinha algumas distinções sobre o direito positivo e o natural. Quando eu falava de direito positivo, eu estava pensando num direito que se limitava a uma determinada população, enquanto que o direito natural não, ele é inerente a toda a humanidade sobre essa concepção. O direito positivo é posto, ele é colocado pelo povo. O direito natural não, ele decorre da própria essência do ser humano. Então essa era a distinção que era feita lá na antiguidade. Já na era medieval, a distinção também tinha esse critério de direito posto, né? Então, o direito positivo e o direito posto. E o direito natural, na era medieval, era algo que era encontrado além dos homens, na natureza ou no próprio Deus, né? A divindade, que era o fundamento aí do direito natural. Essa questão da sociedade, na sociedade medieval, é importante destacar as características da sociedade. Isso Bobbio traz bem detalhadamente em sua obra para a gente entender. Então, na sociedade medieval, nós tínhamos uma sociedade pluralista, então havia diversos agrupamentos sociais e esses agrupamentos, eles já tinham regras a ser cumpridas, que eram regras consuetudinárias, regras atinentes aos próprios costumes. O direito, como um fenômeno social, era produzido já pelos destinatários da norma, né? Então era a própria comunidade. E é interessante porque hoje quando a gente pensa em direito, a gente já pensa o direito de uma fonte estatal, mas não era essa a realidade que nós tínhamos lá na Idade Média.
Então, o que acontece? Esse direito era produzido pela própria sociedade, como eu falei para vocês, não era produzido pelo Estado, porque não havia um poder político organizado. Então, o que acontece? Nesse momento que precede a organização política, reconhecia-se a existência de um direito. E qual o direito que nós estamos falando aqui? Justamente do direito natural. Aqui essa predominância do pensamento justnaturalista, ela também está presente no racionalismo no século XVIII. E a gente vai tratar com maiores detalhes aí sobre o racionalismo do século XVIII. Sendo que essa concepção, o racionalismo, ele influenciou tanto a Revolução Americana quanto a Revolução Francesa. A constituição do próprio Estado era baseada nesse estado de natureza, em virtude do contrato social. Sendo que mesmo com esse contrato social, os homens mantinham direitos naturais fundamentais. Então, no presente, essa é a parte introdutória, e no presente trabalho nós vamos analisar justamente esse movimento do justnaturalismo racionalista, que substituiu o justnaturalismo teleológico que era vigente na Idade Média.